Aqui. Alô, alô, boa noite. Por favor, assentem todos. Daremos início à audiência pública. Alô, alô, boa noite. Oi, tudo bem? Alô, alô. Oi, tudo bem? Oi, e aí? Bem, obrigada. Oi, boa noite. Esse aqui tá com barulhinho. Oi, Flávio. Oi, eu também.
Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à presente audiência pública que tem por objetivo apresentar, avaliar e discutir as metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2019. Agradeço a presença dos membros da comissão, dos vereadores e vereadoras, do secretário de Finanças da Prefeitura, senhor Adriano Carlos Pacola, e de Planejamento, senhor Júlio Antônio Gonçalves, além das demais pessoas aqui presentes. Passa a palavra já, então, ao senhor Adriano, para que faça as suas considerações em relação às metas fiscais. Boa noite a todos, né? Obrigado aí pela presença. Vamos estar falando aqui alguns dados, né? Os números relativos ao encerramento do segundo quadrimestre de 2019. Acompanhamento de receitas e despesas do município. No caso aqui, esses números eles são consolidados, né? A Prefeitura, Câmara, SAI, IPREM e o Centro Municipal. Então, vamos lá. Flávio, se você puder mudar, pode mudar lá. Então, só para pontuar aí, né, a lei fiscal, né, que determina que seja feita essa audiência, né, de acompanhamento. Então está lá, né? Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Se puder mudar, Flávio, aí. Então, basicamente, a apresentação, o acompanhamento é feito em receitas e despesas, tá? Então, no caso aí, nós temos a receita total, né? Então, está aí a previsão atualizada de arrecadação de 268.387.000, né? Os números estão em reais mil aí, para facilitar. A previsão, né, desde o começo do ano até agosto, né, que é o segundo quadrimestre, essa previsão ela é, vamos dizer assim, proporcional, né, ao período, né? Pegando lá a previsão atualizada, seria aí a previsão para 8 meses, né? Então, lá, 178.924.000 e a arrecadação efetiva de 190.858.000. Esse número das receitas, ele também contempla todos os convênios, né, e recursos vinculados que vem aí, né? Pode passar, Flávio. Então aí tem um desdobramento aí, né, de arrecadação por ente, né, que a gente fala. Então, desse montante aí de 190 milhões, a prefeitura arrecadou 139.985. O IPREM 36.898, o SAI 13.971, o Centro Municipal R$4.000. O que é isso daí? Na realidade, o Centro Municipal e a Câmara eles não têm receita própria, eles têm só transferências financeiras que a prefeitura faz, né? O Centro Municipal, esses 4.000 aí é rendimentos de aplicação financeira, basicamente. Pode passar, Flávio? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para interromper ele. Aqui, esse quadro aqui, ele está desdobrado por categoria, né, de receita. Então, receita de capital 0,
Receita de serviços, 12.212.000. Essa receita aqui, basicamente, é a receita do SAI. Tá? Receita patrimonial. Essa receita aqui, ela é 16.685.000. Ela são as receitas de aplicações financeiras, na sua maioria aqui composta pelas aplicações do IPREM. Outras receitas correntes, 27.042.000. As tributárias, 27.300.000, né, as tributárias, IPTU, ISS, taxas, né? E as transferências correntes, 107.619.000, que vamos dizer assim, é o carro-chefe aí, né, que são o repasse do ICMS e do FPM. Ó, esse quadro aí, então, são as transferências financeiras que a Prefeitura efetua para os demais entes, né? Então, como eu disse anteriormente, a Câmara ela recebe o recurso financeiro, né, a transferência da Prefeitura. Então, até o segundo quadrimestre, foi repassado para a Câmara 3.200.000. Para o Centro Municipal, 1.310.000. E para o IPREM, 1.266.000. Esse 1.266.000 do IPREM são os inativos do Tesouro, que a gente fala, que é da Prefeitura, só que a gestão é feita lá no IPREM, então a Prefeitura tem que repassar esse recurso. Bom, agora, detalhada a receita, nós vamos detalhar as despesas, né? Então, aí, ó, as despesas atualizadas está na ordem de 263.876.000. A despesa, aí, vamos dizer assim, proporcional ao segundo quadrimestre, 175.917.000. E a efetivamente realizada, 165.637. Então, dá para observar aí que foi gasto menos do que está autorizado, né? Todo mundo junto aí. Aí o detalhamento das despesas por ente, né? A Prefeitura realizou 132.543.000, o IPREM 16.508.000, o SAI 13.094. Opa, desculpa, Flávio, pode mudar. Estou falando aqui. Acabei não observando que ele não tinha mudado lá. Mudou? Aí. E a Câmara, 2.457.000 e o Centro Municipal, 1.035.000 reais de despesa. Pode mudar, Flávio? Aqui a gente acaba, vamos dizer assim, separando as despesas realizadas por área de atuação do governo, né? As principais aí, vamos dizer assim, assistência social 6.849.000, saneamento 11.069.000, obras 17.154.000, a previdência 17.528. Aí a soma das demais áreas, porque são valores menores, né? Então tem que acabar somando aí para fechar, 32.736. E as duas, vamos dizer assim, principais, que são a saúde, né, 37.315, e a educação com 42.986.000. Aqui, pode passar, Flávio? Aí. Esse quadro aí, ele está por grupo de despesa, né? Foi feito por grupo de despesa, então o pagamento da dívida, né, do principal da dívida contratada é 287.000. Investimento, 4.683.000. Aí a manutenção dos serviços, né? Aí, no caso, vamos dizer assim, tudo que é custeio para manter a máquina, né? Combustível, energia, telefone e tal, 75.350.000.
e a folha de pagamento dos servidores com 85.317.000. Oi? Isso, Bibai, é todo mundo, tá? Todo mundo que eu falo assim, né? São todos os entes aqui da cidade. Câmara, SAI, Centro Municipal, IPREM e a Prefeitura. Tá? Está consolidado aí. Agora, o próximo quadro, olha lá, ele tem, assim, vamos dizer, um acompanhamento de receita contra despesas, né? Para ver como é que está se comportando aí, né? Então, dá para ver aí que está todo mundo gastando menos do que está arrecadando, né? Isso é um bom sinal. Então, olha lá, a Prefeitura 139.985 de receita contra 132.543 de despesa. IPREM 36.898.000 contra 16.508 de despesa. O SAI 13.971.000 contra 13.094 de despesa. A Câmara 3.200.000, né, que ela recebeu, e gastou 2.457.000 até agora, até o mês de agosto, né? E o Centro Municipal 1.310.000 e gastou 1.035.000. Pode passar, Fábio? Isso. Esse quadro aí é mais para a gente ter assim uma ideia do comportamento da receita corrente líquida, né, contra as despesas de pessoal, né? Então, a receita é a linha de cima lá, que dá para a gente observar que ela tem uma certa oscilação, né? Ela oscila com uma frequência. E a de baixo são as despesas de gasto com o pessoal, né? Então, toda vez que é uma linha, vamos dizer assim, ela é mais contínua, né? Sem grandes oscilações. Toda vez que vamos dizer assim, que a receita cai, automaticamente esse índice de gasto com o pessoal ele se eleva, né? Então, é essa sistemática aí que foi implementada para medir aí o gasto de despesa com o pessoal. Pode passar, Flávio? Aí, em termos de percentual, né? Então, a gente tem aí o limite total de gasto, né, do Poder Executivo é de 54%, né, todo mundo junto ali. Existe um limite prudencial que é considerado aí 51,3%, né? E o comportamento ele está nesse formato aí, comparando com o mesmo período dos exercícios anteriores aí. 2017, 42,45, 18, 47,38 e 2019, 47,77. Por que houve esse aumento aí, vamos dizer assim, de 2017 para 2018? O governo federal editou uma portaria que ele fez uma mudança na forma de cálculo da receita. Ele, na verdade, ele acabou excluindo do cálculo a receita de aplicações do IPREM, dos institutos de previdência. Então, automaticamente, ele deu um salto aí, mas foi por conta dessa portaria aí. Aqui, pode passar, Flávio, por gentileza, olha lá. Então, nós temos aí a percentual de aplicação no ensino, né? O mínimo que a gente, né, estabelecido pela Constituição é 25% dos recursos próprios, né, que são os impostos. E aí está o comparativo aí do mesmo período dos exercícios anteriores, né? Logicamente, esse número, né, vai ser apurado até o final do ano, na hora que encerrar o terceiro quadrimestre, né? Mas provavelmente ele vai ficar acima aí dos 25%, com certeza. E aí, finalmente, a gente tem aí o percentual de aplicação em saúde, né? Que praticamente ele está quase igual
o da educação, né? O mínimo é 15 e está sendo gasto aí 25,17%. Né? Mas, assim, de uma maneira geral, dá para a gente perceber aí que receitas e despesas têm se comportado bem, né? Assim, o pessoal está gastando menos, o pessoal que eu falo as entidades, né? Estão gastando menos que está sendo arrecadado, então isso é um bom sinal. Eu fico à disposição aí de perguntas. São os números, né? Pode passar, Flávio, o último. Lá no link lá de contas públicas e tem o portal da transparência. Quem quiser acessar lá, tem o detalhamento aí desses quadros aí. Eu fico à disposição. Adriano, Ui. nessa questão de despesas totais, só um minuto, por favor. Despesa realizada por ente. Perdão. Despesa. O Centro Municipal de Formação tinha 1.310, né? Isso. E foi gastado 1.35. Essa receita continua até no final do ano, que nem, por exemplo, então ela teria os 305 lá? Não, tá. Você está falando em relação a essa diferença aqui? Hoje, falando hoje. Uhum. Assim, Paulinho, os repasses vão se suceder, né? Sim. De transferência financeira e provavelmente os recursos, as despesas também vão acontecer. Pode ocorrer que se ele gastar menos, né? Esse recurso fica lá. Então, mas hoje, até hoje, Então, no caso, tá lá. Tá lá 305 mil. Existe essa diferença aí. Ele está superavitário, está lá. A mesma situação da Câmara, olha lá. 3.200 contra 2. Sim. Então ela tem essa reserva, vamos dizer assim, né? Que é um contra o outro, não foi gasto, né? Ok. Beleza? Tem algum vereador que queira fazer mais alguma pergunta? Alguém do público aqui presente quer fazer alguma pergunta? Pergunta ao senhor Júlio se gostaria de fazer alguma consideração em relação aos métodos fiscais. Ok. Então, pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano, Júlio. Boa noite, professor. Ô, Júlio, com relação a essas arrecadações, você já tem alguma porcentagem com relação de impacto, com relação à vinda da Bracel, as mudanças que vêm ocorrendo? Você já tem noção quanto agregou já a empresa vindo para Lençóis? Tem isso, não? Nesse caso aí do acompanhamento da Bracel, é o Júlio que está fazendo mais próximo. Você quer responder, Júlio? O Júlio é que tem acompanhado. Boa noite. Então, em relação à questão da Bracel, né, toda a dinâmica que tem acontecido, o impacto que a gente tem colocado, que deve ocorrer num período de 5 anos, que será a questão do ICMS, quando a empresa estará funcionando, tendo sua atividade. Hoje, nós temos a obra acontecendo, mas nós temos uma lei de isenção, né, que dá isenção na construção do ISS. Mas tem algumas outras atividades que acabam sendo
terceirizadas não só pelas empresas que estão prestando, que vão gerar um impacto. Mas o maior impacto a gente espera é na ampliação do ICMS, que deve ocorrer aí daqui dentro de 5 anos, né? É quando se termina a obra, a construção, e depois são 2 anos de atividade para que comece a ter um impacto na cidade. Em termos de repasse maior. A gente vê alguma coisa de ISS por conta disso, devemos ter alguma coisa também em relação a consumo, por conta da geração de emprego, uma série de coisas, mas um maior impacto mesmo que vai gerar grandes, que a gente espera que gere grandes valores ao município é na questão do ICMS. Mais algum vereador? Tendo atingido os objetivos e nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro por encerrada a presente audiência. E agradecer a você, Adriano, e ao Júlio pela prestação de conta. Tá, boa noite a todos. Nós que agradecemos aí. Tá? Obrigado.